Boa noite, tudo bom, pessoal? Estamos iniciando aqui a nossa live da terça-feira, desmistificando a terapia de regressão. Oi, Cris, boa noite. E hoje nossa convidada é a Patrícia Tessmann. Logo, logo ela entra. Oi, Jéssica, tudo bom? Vamos conversar então um pouco mais sobre terapia de regressão e com a Tessmann também. Vamos falar sobre cone, sobre terapia. Tá aqui a Patrícia entrando. Vou aguardar ver se ela faz o convite aqui. Patrícia, clica ali. Isso, a Patrícia fez o convite agora. Oi, Jéssica, tudo bom? Então aceito aqui a Patrícia. Vamos ver agora o Instagram fazendo a conexão. Tá aí. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Aqui no sul tá um calorzinho atípico maravilhoso. Beleza. Deu até para Calor de... tirar um monte de gola, um monte de coisa, tá bem bom. O verão de agosto. Tá? Tem um verão no nosso inverno. É bem típico, né? Para quem não sabe, o que acha que o sul é inverno, frio, inverno inteiro, se engana, né? Porque dá uns verões, uns veranicos, uns verões bem gostosos aí. Verdade, tá 26 graus hoje. Incrível. Poxa, aqui tá 20 de novo. Maravilha, coisa boa. Aqui nós estamos durante o dia um solzão bem quente, mas à noite dá uma boa refrescadinha. Mas hoje Agora tá bem agradável. a gente começou a refrescar também aqui. Então, bom, ó, o pessoal está entrando. Então, hoje, a Patrícia, nosso tema, né, desmistificando a terapia de regressão, a Patrícia vai falar essa história de bancária que virou terapeuta. São dois, na realidade, né, Patrícia? Porque eu também fui bancário. Sim. Dois bancários. Há 30 anos atrás, fui bancário. Mas até hoje eu arrumo dinheiro. Quando eu recebo, sabe, as cabeças, né, a gente coloca as cabeças. Tu sabe que eu faz 6 anos que eu não estou mais na área bancária. Tá. E 2 anos que agora eu sou terapeuta. E é bem interessante, né, Edu? Porque as pessoas, quando nos veem como terapeuta, elas ficam até meio confusas. Como assim? Tu era bancária, agora tu é terapeuta da água pro vinho. E foi de fato, né? Para mim foi da água pro vinho. Isso. Não sei se tu percebe, às vezes, quando vou no banco, quando preciso falar com alguém, né? Porque hoje a gente não fala mais com as pessoas, Sim. Tá tudo informatizado. Mas é interessante porque as conversas, né? Principalmente quando tu vai, às vezes, resolver alguma coisa assim, né? Que tu acha que tá fora do padrão, tudo. E é interessante porque lá o bancário, ele tá dentro daquela rotina, né, Patrícia? Assim, daquele automatismo, bolha, né? É muito interessante, daquela bolha mesmo. Aí tu fala assim, aí eu me dou conta de fala, a pessoa não entende aquilo que tu tá, teu posicionamento. Né? E a gente fala bem mais devagar, como era naquela época, né? A gente, a gente tem outra aparência, né? Outra fala, outra postura mais lenta. E na época que a gente era bancário, tinha que ser tudo correndo, tudo rápido, e mal a gente conseguia conversar, né, com as pessoas. Então, por isso que dá aquela, o quê? Terapeuta? Como tu conseguiu? Então, vou te pedir para uma apresentação sua, então, da Patrícia. Cidade, idade, transformações. Então, eu moro em Gravataí, né, na região metropolitana de Porto Alegre, tenho 45 anos, terapeuta integrativa há 2 anos, tenho um espaço terapêutico integrativo aqui em Gravataí e tenho conhecimento em Cone Hindu, mesas radiônicas, radiestesia, reikiana, massagem, e integro todas essas terapias nos atendimentos presenciais aqui com a massagem e online ou offline nas mesas e também no Cone, né?
que sim. a internet nos possibilita e essas ferramentas conseguem chegar a qualquer distância, né, Edu? E isso nos facilita muito poder ajudar, poder contribuir com as pessoas, mesmo a gente estando aqui e chegar, de repente, até lá do outro lado do mundo, né? Bem assim. Eu vou dar um oi aqui para Elba. Quanto tempo, Elba? Como é que tu tá, guria? Tu ainda tá aí pelo sul? A Elba é uma amiga aí lá do sul. Coisa boa. Isso é uma das coisas boas aqui das lives, que surge às vezes pessoas que fazem anos, né, Patrícia, que eu não tenho notícia e elas aparecem. É, Patrícia, vem prestigiar. começando o nosso papo assim, me conta um pouquinho da tua história de vida, porque eu acho que é interessante, né, principalmente o nosso título da bancária, mas como faz 2 anos recente, como é que foi conta um pouco da tua vida com a questão da espiritualidade, das terapias, né, e o que foi trazendo essas mudanças aí, essas escolhas. Vamos começar Bem, por aí. eu trabalhei na rede bancária há quase 20 anos, né? E eu sempre tinha uma facilidade de conversar com as pessoas e as pessoas quase sempre pediam conselhos. E chegou um certo momento que eu já estava assim, muito desconectada com aquele mundo. Era um mundo muito acelerado. Eu tenho 3 meninas, né, que atualmente uma tem 18 e as gêmeas têm 14 anos. Então, por aquela vida corrida, né, de banco e também fazia faculdade, sou formada em processos gerenciais. Então, eu não tinha nem tempo e às vezes nem muita saúde mais, né? Porque era uma doideira, assim. O banco foi muito bom, né? No período que trabalhei lá, adquiri muitas coisas, mas chega um momento, né, Edu, que a gente começa a repensar o que é pro futuro, né? E eu já estava muito conectada com a natureza, eu já queria desacelerar um pouco, curtir mais a minha família, e ter uma postura mais tranquila. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito estressada, muito brava, né? Muito centralizadora. E aí eu fui buscar uma tranquilidade, uma maneira de coexistir melhor no mundo e contribuir melhor para as pessoas. Então foi nesse momento que a espiritualidade me tocou, assim, principalmente quando eu fui fazer o curso de Reiki, né? E aí eu comecei a ficar mais tranquila, mais serena, mas ainda trabalho muito nisso, né? Nessa questão de. A gente sempre diz que a gente trabalha no banco, mas o banco não sai da gente de uma certa maneira, né? Dependendo do tempo que a gente fica, às vezes quando a gente se pega, a gente está comendo correndo ainda, né? Ainda tá com algumas rotinas, sonhos às vezes ainda tenho, né? Que estou trabalhando. Ah, Mas eu acredito que ao tempo que vou trabalhando nessas questões, vão amenizando as lembranças. Então, como eu estava falando, eu sou reikiana e eu comecei a ficar então mais tranquila à medida que eu fui tendo mais contato com a espiritualidade. Hoje eu trabalho também no centro espírita. E isso também me favoreceu muito em ter um contato com as pessoas, ver os problemas, ver as questões de cada um, as questões familiares. E isso torna a gente um instrumento de tranquilidade, de paz, muito de empatia, de ouvir, que hoje as pessoas estão tão carentes de serem ouvidas, né, Edu? E no momento que tem alguém que não julgue, que escute, que direcione, que dê ferramentas para ir limpando aquilo que está ali, que ela não consegue ver, né? Que acaba dando tantas doenças. Isso eu percebi muito quando eu fui trabalhar com massagem, que as pessoas vinham cheias de dores, mas não tinham acontecido nada de alguma batida, algum acidente, nem nada. Só que no momento que as pessoas começavam a conversar, era, era visto que era tudo emocional.
e eu queria poder ajudar mais, além de fazer massagem e reduzir as dores físicas. Então, comecei a atuar nas massagens com o Reiki, comecei a divulgar as mesas, e o Cone Hindu é uma ferramenta de transmutação que me tocou muito, porque eu melhorei muito do meu ombro por causa do Cone. E eu sempre achava uma ferramenta que eu já tinha ouvido falar quando eu era bem mais jovem. Mas no momento que eu comecei a estudar o Cone e aí fazer os tratamentos em mim, eu percebi a magnitude que é essa ferramenta de transmutação para nós. E nesse meio tempo aí eu te conheci aí, fazendo a jornada do Cone, e eu achei muito interessante essa tua abordagem, que eu gosto muito da live, muito do ao vivo, do contribuir em grupo. E aí tu trouxe essa visão de usar o Cone nas lives, usar os cones em grupo, e foi o que me levou aí para fazer o teu curso maravilhoso. Gratidão. Vou fazer um gancho dentro da linha do olhar reencarnacionista, que casualmente hoje, no atendimento, também veio esse assunto, para as pessoas entenderem, por exemplo, até essa transformação da Patrícia, minha e de vários, né, Patrícia? Com certeza tu atende pessoas que chegam com esse processo, né, de transição, sim, com dificuldade, né? Ah, Edu, eu quero largar minha profissão, você vê o meu sustento, eu quero começar o terapeuta e não consigo, ou tenho medo, ou eu não sou tão sensitiva, né? A gente escuta muito isso, né? Como se a gente fosse, né, o Baragadã da espiritualidade, às vezes, né? Tipo, claro que não. Tu que é assado, eu disse, pessoal, não sou nada disso, né? Nem pessoa eu. Normal, mas a gente vai abrindo a consciência. Então, trazendo do olhar reencarnacionista, o que eles trazem assim nas regressões? Como a gente já veio várias vezes, e acredito que viremos ainda, voltaremos muitas vezes, cada vez que a gente vem num personagem. Um homem, uma mulher, rico, pobre, negro, oriental, muçulmano, católico, ateu, né? Dependendo às vezes daquela experiência ali que tu vem vivenciando. Poderá se transformar, né? Então eles demonstram que, de novo, hoje reencarnado, a gente precisa ainda vivenciar experiências semelhantes, porque ainda tem questões a serem resolvidas. Então, isso que eu entendo, né? O teu processo no banco, o meu no banco e outras empresas, que a gente precisava vivenciar e fazer novas escolhas. Sim. Então, né, tudo que eu vivencio é importante, mas também a mudança é muito importante. E trazendo dentro escolha, né, Edu? Escolher isto. E trazendo do teu processo, então, né, que vamos dizer que está recente, 20 anos de banco, o que tu dirias, assim, falando do teu processo para quem também está assistindo, que está nas suas dúvidas, nos seus conflitos, nas suas inseguranças dessa transformação? O que te ajudou? O que deu força? Ou qual é a tua personalidade que te orientou para que tu tivesse, porque no olhar de muitos, né, meu também, é uma coragem, né? São 20 anos ali naquele, né, o acordar, o fazer, o repetir, existe uma segurança. Nós viemos de um modelo também familiar, né, da questão da estabilidade, né, Patrícia? É verdade. O emprego garantido, o bancário, né, e outras profissões. Como é que foi para ti e como é que está sendo? Tu falou que ainda sonha, né? Então, quer dizer, tem uma parte tua que ainda vai para aquele lugar. Ainda está lá, né? No que tu te apegou ou está te apegando? Fala um pouquinho um pouco dos processos que tu vivenciou até tomar essa decisão. Eu já estava querendo sair há um tempo, né, Edu? Então, eu não pedi para sair. Eu fui saída. E aí, no momento que eu saí desse meio, eu fiquei uns 2 anos pensando o que eu gostava de fazer de verdade, sem pensar no dinheiro. Pensando o que eu poderia contribuir, que eu não queria mais aquela pressão, eu não queria mais... aquilo não fazia mais parte de mim, eu já estava num sofrimento estando ali,
sabe? E para mim foi muito difícil recomeçar, porque tu é muito julgado na questão de que, por exemplo, principalmente nós, né, ex-bancários, que, bancário não é profissão. Muitas vezes a gente ouve isso, né, bancário não é profissão. Tu sai dali, tu não sabe fazer nada, tu opera um sistema, tu é um vendedor, tu vai sair dali e não vai conseguir nunca mais ter um salário compatível, porque tem os benefícios, porque tem N coisas. E, de fato, tem muitos benefícios para trabalhar numa instituição financeira e até numa multinacional, né? Nós temos muitos benefícios, mas o custo disso é alto, o preço é alto. E era um preço que eu não queria mais pagar, sabe? Não estou sendo ingrata esses quase 20 anos, não é isso. Mas eu não me via mais ali. E aí, então, eu comecei a me conectar muito comigo mesmo. O que eu queria para a minha vida, para o meu futuro, não só para o momento. Não queria mais tomar remédio antidepressivo, eu não queria mais sonhar com as operações, mas ainda sonho, né? Mas eu não queria mais, eu queria me curar disso e queria fazer alguma coisa de verdade, que agora me desse tranquilidade, prazer, que eu pudesse ajudar as pessoas, que era uma coisa que eu já fazia. Tanto que alguns clientes meus são do espaço terapêutico, eram meus clientes do banco. Tá. Então, para ver como já existia, né, uma empatia, já existia uma conversa além de gerente para cliente. Claro, né, que no início é complicado tu ir eliminando essas crenças, todos esses dilemas de que ser só CLT é bom e tu vai passar dificuldade e tal. Eu já tinha uma reserva, né? Então, para quem está pensando, olha, este emprego já não combina mais comigo, ou esse emprego não contribui mais comigo, o que eu indico vá fazendo o que gosta paralelamente. E aí vá verificando todos esses processos, vá fazendo um pé de meia, né, como a gente diz, vá fazendo um pé de meia, vá descobrindo o que você gosta. É quase a mesma coisa quando acontece um divórcio, que a pessoa já não sabe mais quem é, porque está tão habituada naquele processo, né? Por isso que é muito parecido com um casamento, quando tu sai de uma instituição de trabalho. Tu tem ali os teus sonhos, tu tem ali os teus medos, tu tem todos os teus desejos, às vezes até questões mesmo de ego, né? De um status, de tu estar num emprego bom e tu tá sempre bem vestido, no ar-condicionado. Todo esse status também às vezes prejudica a nossa tomada de decisão. Mas no momento que a gente começa a ver nós por dentro, o que alegra minha alma, né? O que eu contribuo para o mundo, que foi o meu processo de olhar o que me mantinha ali ainda? Era só o dinheiro? E hoje eu percebo nitidamente que, mesmo tendo pouco tempo como terapeuta, só 2 anos como terapeuta, hoje eu já tenho uma renda quase igual ao que eu ganhava antes. Então, quer dizer, é mais desafiador ser terapeuta, porque tu tem que ir atrás do teu cliente, tu tem que saber como te vender, né? Como trabalhar em prol para construir o teu nome, o teu espaço. Mas as nossas, como é que eu posso dizer, as nossas contribuições, elas falam por elas mesmas. Então, é bem aquilo. No momento que tu bota o pé, Deus coloca a estrada. E é nisso que eu me baseio. Eu não sei como é que vai acontecer, eu não sei de onde vai vir cliente, mas vão vir. E para mim foi isso, sabe? Os meus clientes, os meus amigos, as pessoas que já tinham um contato mais próximo de mim, foram os primeiros a me apoiarem.
E isso é uma coisa bem incomum, Yeah. porque às vezes a família não apoia, os amigos não apoiam, né? Acaba vindo pessoas que não conhecem a gente para apoiar. E no meu caso, eu tive muito apoio da minha mãe, que também é reikiana, que também trabalha no caminho da luz, né? Digamos assim. Então, Sim. tive muito apoio da minha mãe, do meu pai me ajudando também a pensar um pouco fora da caixa, sabe? E os Isso. meus amigos, e tá ali, de vamos lá, aí eu divulgo para ti. Então, foi uma coisa muito legal. E a gente, à medida que a gente vai trabalhando como terapeuta, né, Edu, a gente vai pegando e fazendo um monte de curso, 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 a gente vira os doidos dos cursos, né? Tem a Porque a fase gente quer do doido. ajudar. A gente quer ajudar todo mundo, e aí, se não Quer deu o melhor atender de nessa técnica, graça, vamos. quer A gente faz de atender, tudo quer um pouco, atender no né? A gente início, quer né? ajudar, a gente quer abrir a caixinha preta ali da consciência da pessoa, a gente quer botar no caminho. Isso, assim, o início de todo novo terapeuta é esse processo, assim, de querer, 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 querer saber tudo. E aí chega um momento que daí a gente vai serenando, né? Vai ficando mais ciente do que a gente quer fazer de fato, e aí vai vendo que consegue agregar tudo, dependendo de qual é a questão da pessoa, né? Porque não Faz é de- uma terapia que salva, né, digamos assim. Não é uma terapia que abre, é um conjunto de várias terapias que vão por camadas, limpando e tirando do caminho aquilo que está impedindo, porque sem a autorresponsabilidade também, né, Edu, da pessoa saber que ela tem que fazer a parte dela, as ferramentas não tem como agir sozinhas, né, Edu? Até quando, por exemplo, vinha, às vezes, geralmente o público maior meu sempre foram as mulheres, né? E aí, de vez em quando, ela mandava o esposo, ou às vezes vinha um filho, né? Aí chegava lá, eu disse, e daí, tudo bem, tudo bem. O que você veio fazer aqui? Né? Geralmente o marido fazia isso, assim, ou o filho adolescente, né? Ah, minha mãe mandou, a minha esposa disse que eu precisava vir. Ah, é? Então eu não posso te ajudar. Porque se tu veio porque ela mandando, eu não posso fazer nada. Não, na realidade, eu acho que eu tô com um certo probleminha aqui ou ali. Eu disse, bom, então eu posso te ajudar, né? Se tu quiseres, então, aí eu posso te ajudar. Eu me lembrei também daí, não sei se ainda tem o jornal Bem-Estar, não sei se... Bom, na minha época existia esse jornal que era impresso, não sei se hoje ele está digital, que era só de cursos, Patrícia. Só de cursos holísticos. E eu tinha uma estética, eu tive uma estética na Andrade Neves, quase 10 anos. Lá no centro mesmo, bem no centro. Andrade Neves 155, loja 5. Fiquei quase 10 anos, fiquei de novembro de 2009, basicamente até quase final de 2010. Fui estética e depois dos últimos 3 anos, 2 anos e meio, 13, virou espaço terapêutico. E aí lá era um ponto de distribuição do jornal, né? O pessoal deixava o jornal de distribuição gratuito. E eu me lembro que eu pegava aquele jornal, sempre queria fazer todos os cursos que ali estavam, né? E hoje atendo muita gente que tem muitos cursos e está com essas dificuldades, com esses receios. Acho que nós estamos... A minha impressão também nos últimos pós-pandemia, de pandemia para cá, que houve uma explosão de terapeutas Sim. e de ferramentas. Concorda? A Concordo. Tati é uma que... Sim, até eu comecei na pandemia, né? Por isso que eu digo que no momento que a gente se determina a fazer algo, não é o governo, não é o sistema que determina o teu sucesso ou a tua ascensão. É mesmo a gente colocando ali a cara a tapa. É aquilo, enquanto uns choram na chuva, outros vão lá e vendem guarda-chuva. Então, aí. no próprio caos, tu entender o que está te impedindo. E se tu não consegue saber o que está te impedindo de sair de uma situação, seja ela profissional, um casamento, uma amizade tóxica, alguma coisa assim, procura ajuda. Porque a gente está aí para ajudar nesses processos.
E no momento que a gente começa a ir vendo a causa, a raiz das coisas, a gente vai saindo aquele véu, né, Edu? Vai Vai saindo clareando. aquele medo. A gente vai ver que não é o medo de não ter dinheiro. Porque É. a natureza está aí para nos provar, né? É meio bobo até dar esse exemplo, mas os pássaros, quando acordam, eles Nossa, simplesmente acreditam que vai ter o alimento deles. E de fato tem. Mas a gente isso. acaba se conectando dessa essência de que o universo proverá. E acaba com os nossos medos mesmo atraindo na gente mais resistência nos processos que a gente precisa ver, né, Edu? Precisamos desconstruir. E entendo que nós estamos vivendo muito isso. Eu tenho percebido muitos terapeutas, e eu também agora estou nesse propósito, de falar mais também da prosperidade, de É, quebrar esse ciclo exatamente de escassez, né, Patrícia? Desmistificar essa questão também do terapeuta. Os terapeutas também carregam umas bagagens. Nós, as regressões trazem alguns entendimentos também, assim. sim, Muitos de nós, hoje terapeutas, fizemos voto de pobreza, já trabalhamos verdade. com cura, com ervas, fizemos muitos escambo, muita troca, vivíamos muito, né, em comunidades em troca. Então carregamos, e também a questão do pecado, né, dessa parte toda aí que a Igreja Católica trouxe, né, do pecado, espiritualidade não condizente com riqueza, com ganhar, com cobrar o serviço. Então, É meio tem escutado cultural, né? isso, mas eu acho que a gente está num processo, e o objetivo da live também, das nossas falas, é trazer isso, né? Eu tenho trazido muito no consultório isso. Porque a maioria das pessoas que observam, assim, elas têm bagagem, fizeram vários cursos, já atendem há um bom tempo, ou seja, são pessoas sérias, mas por que não está tendo prosperidade? Por que não está tendo mais atendimento? Porque isso tem que trabalhar, né? E o bom terapeuta, né, Patrícia, tem que fazer terapia, né? Não, principalmente a gente, para contribuir para as pessoas, a gente tem que estar em constante autocura. Porque assim como nós estamos expostos a todas as energias, todas as pessoas estão. E é como eu sempre falo, né? Ah, eu faço um cone e eu vou ficar bem, né? Eu sei. Eu dou uma Né? regressão, resolve tudo. Eu disse, É, olha, se tivesse dúvida, eu já e, estava sancionado, né? Porque na verdade, a gente tem uma urgência, né? Hoje o mundo ele está na urgência. É a ansiedade está no o áudio ápice, do né? WhatsApp, que pode acelerar em 2 vezes. A pessoa, não, dependendo o que está fazendo, ela não consegue se está demorando mais de 1 minuto. Se a pessoa demora um pouco para explicar, ela já entra em palpitação, já entra em aflição, porque tudo tem que ser correndo, tudo tem que ser na hora. Se eu te mandar um WhatsApp, tem que responder naquela hora. Então, o mundo está acelerado porque a massa toda está nessa urgência de que tem que ser agora, porque tem que ser, porque sim, porque tem que, não tem que. Tem que respeitar o processo de cada um, tem que respeitar o momento de cada um. Muitas vezes nós, como terapeutas, tentamos, né? Olha, vai por aqui, e se a pessoa não tem a consciência ainda de que é por ali, não há nada que a gente possa fazer. Porque a gente não pode forçar alguém a ver aquilo que ele não compreende. Isso. Não tem como. Então, Isso é voltando então no assunto do imediatismo, quando se a gente conseguisse, né, num cone, ou numa regressão, ou numa mesa, ou num reiki, que a pessoa acessasse todos os seus traumas, todas as suas cicatrizes, todas as suas crenças, tudo que veio antes, né? Que veio da família, dos bisavós, dos ancestrais, de outras vidas, tudo numa única sessão, a gente virava poeira, desintegrava na hora. sim, é verdade. Não tem como, né, Edu? É um Tem que, processo. E é um tem que processo que se estende a vida inteira, né, Edu? a vida descascando a cebola, né? Descascando a Sim, cebola. E não tem outro processo, né, Patrícia? Depois que a não gente tem. entra Não tem como nessa, atalhar.
Não tem, assim, eu dou risada às vezes que a gente faz coisas, às vezes descobre algumas questões internas, e trabalha, aí acha que tá bom, né, Patrícia? Aí, eu acho que eu tô passando Exatamente. um pouco, mas eu já passei várias dessas, assim, que eu brinco muito, né? Teve um período que eu fiz, quando eu estava em Porto Alegre, eu fiz 2 anos seguidos, toda semana, era toda quarta-feira, eu saía da André de Neves, eu ia fazer uma terapia corporal com a Luciana Nadal, Rachiniana, depois com a Cássia. E com a Luciana eu me lembro que eu fiz um ano direto, no final do ano ali, dar aquela paradinha. E aí teve um momento que eu estava indo para lá, eu já estava me sentindo quase iluminado. Eu brinco, tipo, sério mesmo, me achava quase Buda, assim, tipo, sim, porque eu já tinha feito terapia, limpado conteúdo, limpado, tô quase Buda. Aí fiz a sessão com ela e me enxerguei, Patrícia, cheio de pacotinho, sabe, pendurado assim. A E aí mochilinha deu uma lotada. lotado, guri. Aí deu meio tristeza, fui pra casa, tudo. Aí voltei na outra semana, Edu, como é que tu tá? Ah, tô uma M. Como assim, Edu? Eu tinha certeza que eu tava quase Buda, que eu já tava liberando tudo, e aí eu me enxerguei que ela deu risada, né? E era terapeuta mais querida, ela deu risada de mim. E aí fiz 2 anos com ela. Então hoje, né, de vez em quando veio umas coisas, eu dou risada de mim mesmo, né, Patrícia? A gente olha assim, É. puxa, ainda tô com essas coisinhas, Não, ainda tá aí, é mas só que igual com a beleza hoje, né? fazer constelação, né, Edu? É igual a fazer constelação. Tudo começa lá no pai e na mãe. Aí a gente, tá bom. Não, eu já resolvi tudo com meu pai, já resolvi tudo com a minha mãe. Tá tudo curado, tá tudo bem. A gente se dá bem, é só a luz. E aí tu E vai lá, vai faz visitar e de ela. novo volta no pai e na mãe. Eu, Jesus, quando vai O, acabar isso? tem uma amiga terapeuta também, a Godi, que trabalha com floral, também ela atendia lá no espaço, ela morava no interior e ela atendeu uma vez por mês, eu fazia as consultas com ela. E ela fez o curso de regressão também comigo, tudo, atende com regressão. E ela contando, Edu, quando eu tô me sentindo iluminada, quando eu tô me achando, a minha mãe veio me visitar. E aí, Edu, acabou aquele ser de luz. Aí vem todos os processos, conflito, né? E a gente dava risada, né, Patrícia? Porque e isso é legal a gente falar aqui, né? Depende de quem está ouvindo, quem está começando as terapias, né? Tirar esse sonho que vai fazer uma terapia, uma ferramenta, vai fazer 3, 4 sessões. Nós temos uma vida inteira, pessoal, para trabalhar. Ah, Edu, mas então para que adianta terapia? Eu vou fazer a vida inteira? Adianta pelo seguinte, nós vamos limpando camadas que a gente vem há muito tempo alimentando, construindo, né, um comportamento. E a terapia ela serve para que eu olhe, compreenda aquilo, aceite, acolhe, e aí eu possa fazer a mudança de comportamento. Que todo comportamento que nós temos hoje, nós somos co-criadores desse comportamento. A gente está brincando de pai e mãe, né? Pai e mãe são apenas fragmentos do ser que espelham através, né, da maravilha. Eu brinco, né? Eles recebem um treinamento para nos tirar do sério, para nos irritar, para, né? São todos especialistas antes, né, de assumir o Igual os cargo. filhos, né, Edu? Isso Igual os agora. filhos. Como é que é, agora pegando, mudando um pouco, como é que é tu tem 3 meninas? Tenho. Como é que é, e as gêmeas, falando nisso, assim, como é que é essas duas gêmeas? Como é as diferenças, personalidades? Isso é legal dentro das Total. regressões, né, para a gente entender que são dois seres Totalmente. completamente... Elas são tão diferentes na aparência quanto nas personalidades. Olha só. E é na família mesmo, né, Edu, que a gente encontra os nossos maiores desafios, né? Às vezes as pessoas falam, né? Bah, a gente na família é uma coisa e fora da família é outra. Nós, como os terapeutas, nós não somos seres diferentes de ninguém, nós não somos mais iluminados que ninguém, a gente não tem essa santidade que às vezes as pessoas costumam associar, né? Ai, a Patrícia fala calmo, então a Patrícia é calma. Não, Não gente. viu a Não, Patrícia também Bárbara. tem.
também tenho os meus jeitos, meus surtos, também às vezes saio do sério, também às vezes fico braba, magoada, tem que ir lá, tem que tratar aquilo. Então, o mais importante de ser um terapeuta ou ser um assistido é a gente ter a consciência de que a gente está num momento único de cada um de nós. Eu tenho muitas coisas ainda para tratar, para evoluir, tenho essa consciência, não tenho a pretensão de que, nossa, eu já sou o bambambam, longe disso, né? Longe disso. E cada um de nós ter essa consciência também, de que é normal. A gente não está aqui cultuando, por exemplo, que nem hoje está muito normal as pessoas falarem positivismo tóxico, né? Isso já virou tipo eu tô sempre feliz. Não, não é que a gente está sempre feliz. A gente está estimulando que nós somos alegres, porque a felicidade são momentos. Então, é saber reconhecer a tristeza quando ela chega, mas não convidar ela para almoçar, jantar, dormir com ela todos os dias. Não, é compreender aquele sentimento, acolher, entender o que ele veio nos mostrar e dar tchau para ele. O que não é difundido, o que a gente não é ensinado, né, Edu, desde a mais tenra idade, é que a gente tem que saber entender as nossas emoções. E isso que é o mais difícil, sabe? As pessoas vão interiorizando aquelas mágoas, aquelas cicatrizes, aquela raiva, aquela impotência, e vão adoecendo a alma, adoecendo o energético, até o momento que chega no físico. E aí o físico já é a última etapa, para dizer assim, olha para essa dor. Eu tô aqui com a tua dor de cabeça, é X ou Y ou Z ou um alfabeto inteiro. Olha para mim. O que acontece é que a gente tem uma cultura de que a gente tem uma dor e a gente não vai tratar a raiz dessa dor. A gente vai eliminar o quê? O sintoma. Vai lá, toma um remédio. E é por isso que a cada esquina tem 3, 4, 5 farmácia. Só que ninguém pergunta. Ninguém pergunta, né? Tem mais farmácia do que supermercado, tem algo que não tá bom aí, né? E é aquilo, né, Edu? Será que é viável que a gente tenha uma consciência de se cuidar previamente? Quanta gente vai perder dinheiro com toda essa máfia aí de remédios? Nada contra os remédios, porque as nossas terapias, elas complementam os tratamentos normais, né? Os tratamentos alopáticos. Mas eu vejo muitas vezes as pessoas perguntarem, como um cone hindu vai tratar a dor no meu ombro? Mas ninguém pergunta para o médico como é que esse remédio vai passar a minha dor. Né? E os efeitos colaterais. Quais os efeitos colaterais desse remédio, doutor, né? Porque todos têm efeito colateral. Todos. E terapia nenhuma tem, né, Edu? Isso. Mas por que existe essa cobrança das terapias e não dos remédios? Cultura. A cultura é a grande... como dizia, me lembrei do Brizola, né? Os interesses. O Brizola falava assim, Patrícia, os interesses. E aí entra o nosso trabalho, né? Uma conscientização, né, Edu? A Jacques Sormani, não sei se conhece, tratar a raiz do problema e não somente abafar os sintomas. Exatamente. Isso, Jacques, só que tem que ter coragem, né, Patrícia? Tem. Para fazer terapia, precisa ter coragem ou não? O que tu acha? Precisa ter coragem e também precisa ver que tudo começa na gente mesmo, né, Edu? Que não é a culpa do fulaninho, que não é a culpa de ninguém. É a culpa... Não, nem vamos falar a palavra culpa, né? Vamos dar consciência. É ter consciência de que tudo começa na gente. Tudo. Eu sempre falo que a ofensa é muito ligada àquilo de como a gente escuta algo.
Se alguém fala alguma coisa para ti que se é, por que que tu te ofendeu? E Isso, se exato. não é, se não é, não tem por que se ofender, porque não é. Mas aquela necessidade, às vezes, de provar que a pessoa está errada, é que acaba nos adoecendo. É sempre ter Isso. que estar provando algo para alguém. E à medida E que a gente percebe que, bem, tu pode ter a tua opinião e tá tudo certo, tá tudo bem. E eu continuo com a minha. Só que às vezes é mais fácil culpar o outro. Ah, eu sou dessa forma porque a minha criação foi assim. isso. Ok? É ok, né, Edu? Teve uma Bem, criação assim, dependendo de como os pais foram criados, de como a família foi criada. Ok, agora a gente está numa idade que é nossa responsabilidade curar essas coisas e não botar lá no chega. passado a cura daquilo que a gente está nesse momento. Então, deixa a pessoa com o que fez e eu vou com o que é meu e curar as coisas que eu tenho até agora. E até fazendo o gancho, né? Tô trazendo sempre o olhar da regressão, para quem está em dúvida, por exemplo, quando a gente fala isso para a pessoa, ah, mas tu não conheceu meu pai, Edu, mas tu não soube da minha infância o que ele fez. Nós acreditamos, quando a pessoa conta isso, eu digo, não, eu entendo o que teu pai fez. Foi cruel, foi difícil, foi. Mas vamos fazer a regressão, vou trazer para a regressão. Quando a pessoa deita, Patrícia, esse sentimento que ela tem hoje com esse pai, vai vir o mesmo há 2.000, 3.000, 5.000 anos atrás. O mesmo sentimento e não era com esse pai. Aí começa a trazer uma clareza para a pessoa. Opa, então quer dizer que esse sentimento que eu tenho, essa mágoa, esse ressentimento, não começou agora. Eu digo, não. Você começou há muito tempo atrás a criar esse sentimento. E aí, Criar e não olhar para ele, né, Edu? só alimenta e sempre tinha um culpado. E aí o processo da terapia é esse mesmo, né, Patrícia? Quando a pessoa, como tu falou antes, nós vamos trazer, eu falo às pessoas, olha, eu não vou fazer nada por ti. Eu vou te mostrar possibilidades novas que tu não estava enxergando. E se tu quiseres, se tu quiser escolher, experimentar esses novos caminhos, tu vai poder né, experienciar coisas diferentes e ver que talvez esse caminho traga coisas boas, diferentes desse caminho que você vem repetindo há tanto tempo. Então, E isso é como é bom indígena, a Patrícia. gente viver a vida mais leve, né, Edu? É assim como Isso, tu mesmo estava falando lá, que tu estava cheio, né, de bagagenzinhos, cheio de malinhas. cheio de E todos pacote. nós temos, né? Todos nós temos nossos pacotinhos. Se não é dessa vida, é de outra. E no Isso. momento que a gente começa a olhar, ter consciência, então, olha, numa vida muito distante, tu já tinha esse comportamento. E hoje tu tá repetindo esse comportamento. E qual é o futuro quase certo se tu manter esse comportamento? É vir na outra vida com o mesmo padrão de agora. Com a mesma família, eu brinco, né? O pessoal, ah, Edu, tem como fazer um negócio que eu não venha na mesma família? Eu tenho. Como, Edu? Tu resolvendo a questão com todos, amando e perdoando todos. Ah, não, eu não vou. Bom, então sinto muito te dizer, mas é o que essas questões vão trazer, que tu vai repetir, porque precisa desvencilhar, e não é eles que vão ter que mudar. É tu que tem que mudar internamente, vai ter que mudar o teu olhar. Mandar um abraço, Verônica, aí de Porto Alegre também, para a Âmbar também, a Denise, pessoal que eu conheço aqui. Mandando um oi, gratidão, um grande abraço. E é muito importante isso, né, do que tu falou, da gente poder, a gente tem a escolha. A todo momento a gente pode escolher. Se escolher uma coisa que não faz mais, que não é mais contribuição para a vida, solta, Isso eu não larga, quero, Patrícia, então a né? gente escuta isso, né? Ai, Exatamente. mas Patrícia, é difícil isso. E aí? Mas a gente não está dizendo que é fácil, né, Edu? A gente está Não. dizendo que é preciso. Ser adulto é fazer o que é preciso, não só o que gosta.
Porque muitas vezes a gente pergunta, bem, para ti começar um processo de cura com essa questão, tu tem que abrir a mão daquilo que está te cortando. Tu tá disposto? Não. E Então não começa. não começa. Porque Então eu não quantas posso. vezes a pessoa tá ali com aquela dor, com aquela mágoa, de 20 anos que a pessoa fez aquilo, e aí para o nosso cérebro, né, Edu, todo o dia é o presente, porque a gente sempre está no presente. No momento Alimentando, que a gente lembra aquilo, alimenta. para o cérebro está acontecendo naquele momento de novo, e é por isso que a dor sempre é a mesma. Porque Isso. Nutre. para ele é aquele momento outra vez. E aí tu vai alimentando aquilo e nunca acaba, porque tu nunca perdoa aquilo, nunca solta. Porque a questão também muito da religiosidade, né? Agora falando de perdoar, né? Ah, eu não perdoo, porque se eu perdoar, a pessoa não vai pagar por aquilo que ela fez. Mas a questão de, no momento que eu perdoo, né? No momento que eu desculpo, não está eximindo a culpa do outro, muito pelo contrário, está deixando com ele o que é dele. E Isso. tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher inevitavelmente. Essa é a maior lei. E aquilo que eu abro mão, eu paro de me cortar toda vez com a mesma coisa. E é isso que as pessoas não entendem. Ah, a pessoa me magoou, um amigo me roubou. Deixa ele com o que é dele. E vai de novo. Vai vir o dinheiro para ti de diversas possibilidades. Nem sempre a gratidão de tu ter feito algo vem da mesma pessoa, vem de outras pessoas. Isso. Soltar, né? E é difícil, né, Beatriz? Não trabalha isso para quem É está nos ouvindo, difícil. mas é libertador. Quando você se propõe a isso, hoje no atendimento a pessoa diz, eu sei que eu tenho assim, que perdoar, mas como é difícil, né? Eu disse, realmente, é difícil. É um Mas se processo. tu começar a escolher agora, tu vai começar a mudar a tua postura mental, né? E vai, porque é dentro de ti. O outro não tem que mudar, nem se não quiser, ele não vai mudar. Eu falo muitas vezes assim, ó, as pessoas têm direito de fazer o que quiser da vida delas. Aí a pessoa, como assim, Edu, mas tu acha certo fazer isso, aquilo? Eu digo, não acho nem certo nem errado, só estou te trazendo esse olhar. Que as pessoas têm o direito de fazer o que quiserem. Agora, nós podemos fazer o que queremos com os nossos sentimentos, escolhas, né, e sentimentos. Essa história está presa, eu me lembro de um rapaz às vezes, que atendi, com 50 anos, e aí ele veio lá e aí no meio da conversa disse, eu não terminei meus estudos porque o meu pai não queria que eu estudasse. E eu sou mimado porque a minha mãe me criou assim, quase 50 anos. Aí eu disse assim, mas seu pai está vivo ainda? Não. Então aí, né, aí você vai trazendo essa história para ver como que a gente, né, fica preso em questões dos outros, mas que eu me prendo aquilo. O pai já tinha falecido, já tinha feito a passagem, a mãe, e aquela pessoa, né, Patrícia, presa, se nutrindo daquilo, né? Se nutrindo e se eximindo da responsabilidade do agora, né, Edu? No momento que tu é adulto, tu é responsável por tudo que acontece na tua vida. E isso é bem difícil. No momento que tu para de culpar o outro, tu quebra uma corrente, né, Edu? E tipo Isso. assim, ó, nossa, agora eu tô sozinha. E Eu não. agora? E bem assim, né, E agora, Patrícia? o que é que eu faço? O Não que é tenho que eu ninguém para faço agora? culpar. Não tenho ninguém para culpar, não tenho ninguém para bancar, né? O que que eu faço? Segue em frente. Segue em frente. Porque sempre vai ter alguém, por mais às vezes triste que a gente esteja, sempre vai ter alguém que vai nos ajudar com um sorriso, que a gente vai ajudar só estando do lado, às vezes não precisa nem, às vezes você não quer falar. Eu posso sentar do teu lado? Pode. Às vezes é só isso, né, Edu? Vibrar, e vibrar, né, Patrícia?
Porque é difícil a gente assumir. O mais difícil sempre é assumir a responsabilidade daquilo. Ah, eu tô infeliz. Tá, por que tu tá infeliz? Ah, eu tô infeliz porque eu tô num trabalho que eu não gosto. Tá. E aí, o que tu tá fazendo para sair desse trabalho que eu não gosto? Nada. Então, por que tu tá reclamando do local que bota comida na tua mesa? Sabe? É a gratidão que às vezes falta. Gratidão até daquilo que não gosta, porque é o que tem no momento. Mas a qualquer momento a gente pode escolher. Não, eu não gosto mais deste local de trabalho, não gosto de trabalhar com essas pessoas, eu não gosto de fazer, de comer tal coisa. Não come. Não gosta do trabalho? Sai. Não gosta das pessoas? Não conversa com elas. Não gosta desse programa? Desliga a TV. Mas é o ato de tomar a decisão que é o mais difícil. É mais fácil reclamar do sistema, é mais fácil reclamar do governo, é mais fácil reclamar do chefe. Mas será que se colocou no lugar do chefe, tu faria diferente se fosse tu? Faria, então. Tá bom, saia, tem uma empresa e mostra como é que é ser um chefe bom. É fácil a crítica, né? E esse desligamento, e eu entendo assim, até os 42, foi quando eu saí de Porto Alegre, e aos 32 eu fui para o Mato Grosso fazer uma consultoria, minha formação em administração. Fiquei lá quase 10 anos e lá eu recebi tipo, um chamado, eu comecei, né? Volta para Porto Alegre para estudar. Não sabia, bem assim, não sabia o que era, nada, mas bem interessante isso, né? A gente ouvi e voltei, ficar perto do meu filho. Meu menino está em Floripa, agora está com 23, meu guri. E aí eu voltei a Porto Alegre e lá eu fui procurar uns cursos e encontrei a terapia de regressão quando comecei esse retorno para a espiritualidade. E em janeiro eu conheci uma medicina da floresta, conheci Santo Daime, para mim é muito terapêutico. Em março eu comecei a fazer o curso de regressão e em junho eu fui então ser atendido por um terapeuta. Eu estava com uma dor nas costas, um peso, e uma amiga minha disse, tem um amigo que é terapeuta, mas tu tem que ter culhão para ir lá. E eu imagina, né, Patrícia Gaúcho, metida aí, culhão, eu vou lá. E ele trabalhava com corpo, era Rachiniana também, que realmente trabalha nas couraças, assim, foi muito forte. E ali, então, começou a se desabrochar. Então, eu estou contando essa história para entender, assim, hoje, então, nos atendimentos, quem procura, nas lives, né, eu sempre gosto de reforçar muito. Sem terapia, pessoal, sem uma ajuda, sem ferramentas, sozinho, eu não sei se a gente talvez consiga, né, sozinho, mas talvez demore muito mais tempo, né, Patrícia? Agora, quando você busca, né, porque o buscar ajuda já é baixar, dobrar o gelinho, né, Patrícia? Já é reconhecer que não está dando conta sozinho. E na maioria das vezes sempre é num momento de extrema dor, né? Sim. O que acontece, o que traz às vezes a consciência de que eu preciso rever a minha vida, eu preciso rever o meu propósito, é a dor. Quase todo mundo vem na dor. Eu vim na dor. Também. Não sei. Dificilmente alguém chega no consultório, né, sorrindo e faceiro. Tá tudo bem, eu tô ganhando dinheiro, a relação tá boa, a família maravilhosa. E eu resolvi fazer uma terapia hoje, porque eu acordei assim. E aquilo, ninguém acorda, né, Edu? Ninguém acorda querendo fazer terapia. A pessoa acorda querendo, o que eu posso melhorar hoje? Né? Poxa, eu tô chateado, eu tomo remédio há tanto tempo. Vamos dar um exemplo de remédio para ansiedade, né? Ah, meu Deus, a pessoa toma remédio há 5, 10, 15 anos para ansiedade. Quando é que vai começar a tratar a ansiedade? Tentar entender por que fica ansioso, por que há tanto tempo ainda essa ansiedade está acompanhando a vida. Porque precisa olhar por que toma remédio. Não é só tomar o remédio que vai inibir a dor, que daí daqui a pouco toma outro remédio, porque daqui a pouco ele não faz mais efeito, né?
A gente precisa, muitas vezes, do remédio quando o negócio já está extremamente extrapolado, né, Edu? Mas, além do remédio, fazer uma terapia para poder entender por que que está assim, por que que chegou nesse limite, por que que agora é dependente de um remédio. E aí, quando tu está fazendo tratamento, ou com psicólogo, com psiquiatra e terapêutico junto, tu começa a compreender o motivo que te levou aquilo ali. E daí tu vai te tratando, tu vai compreendendo as tuas dores, tu vai soltando aquilo que tanto te dói, e quando percebe, já não precisa mais tomar tanto remédio. Diminui para 3, diminui para 2, e aí a vida vai ficando mais leve, a gente vai julgando menos as pessoas, a gente vai se julgando menos, porque como tem gente que se chicoteia a vida inteira, né, Edu? Sim. Porque fez alguma coisa interessante, né? Fez alguma coisa que magoou, às vezes, alguém. Isso. Fez algo que se envergonha. E aí leva aquele passado arrastado por a vida inteira, se culpando por um erro. Mas o erro, ele serve para mostrar que aquela atitude tem um preço. Tu fez uma coisa, teve aquilo. Mas não precisa se chicotear a vida inteira por um erro. O passado, ele serve apenas como aprendizado e não como um destino para alguém. Isso também é importante a gente ressaltar, né, Edu? Porque ninguém é santo, ou ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim. E trazendo para as regressões vem muito isso. Eu falo sempre nos cursos assim, se está reencarnado, carrega a culpa. Isso. Porque se não carrega é muito bom falar isso. A gente não estaria aqui na Terra, a gente estaria, né, num outro planeta com outra vibração. Porque tanto dessas questões dessa encarnação, que às vezes as pessoas, né, no tratamento começam a aflorar a culpa e elas não é nítido. E às vezes é culpa de 100, 200, 500 anos atrás, de assassinato, de envenenamento, de traição, de engano, de mentira, que fez há muito tempo, e bem isso, né? Não tem tempo e espaço, né? Para a memória, né? Para a mente. Fez semana passada há 1000 anos, né? Para quem não entende aqui, é a mesma coisa. Tua mente, tu fez algo há 1000 anos e aquilo te trouxe um arrependimento, uma dor, alimentou, criou essa culpa. Gatilho, né? Tu vai trazer hoje. E aí, qualquer situação semelhante que você vivencie, tu vai para aquele lugar da culpa e vai ter aquele comportamento, aquela atitude. Então, precisamos exatamente, né, olhar para dentro, trazer esses conteúdos emocionais que estão aí escondidos. Bem como a gente falou assim, ninguém ama, eu brinco muito assim, Edu, tu quer ir lá fazer uma sessão de terapia, ser atendido ou comer uma pizza? Comer uma pizza, né, Patrícia? Toda vida comer uma pizza. Claro. É óbvio. Saciar um desejo. Mas hoje entendo que a terapia faz parte da minha vida. Quando eu comecei naquela história lá, quando eu voltei do Mato Grosso e comecei o processo terapêutico, e hoje, né, eu estou com 56, vão aí 13, 14 anos, eu não me vejo e não vejo para ninguém, né, uma libertação das suas questões internas se não passar por terapias, por ferramentas terapêuticas. Porque teve um momento que parece que a vida trava, né, Edu? Sim, tem um momento que parece que tu fica ali sempre, por mais que tu esteja bem, parece que tu tá sempre fazendo alguma coisa. E às vezes as pessoas falam pra mim, Paty, eu não sei, eu tenho tudo. Eu tenho um relacionamento, eu tenho um trabalho, eu tenho tudo, mas eu sinto que tá faltando alguma coisa. E aí, para preencher essas lacunas, que a gente tá aí, né, para ajudar, para contribuir. Quantas pessoas têm fobias, né, Edu? Que não entendem por que tem aquilo, porque tem aquele medo. E o quanto ter a consciência de que fazendo uma regressão, tu pode entender, compreender esse teu momento e se libertar disso. E liberar.
É extraordinário, assim, né? Eu gosto muito de contar isso para as pessoas quando estão chegando as primeiras vezes, da questão dos benefícios da terapia e ajudando essa desmistificação, né, Patrícia? Que tem muito ainda, né? Às vezes Tem. tu fala, tu faço terapia, as pessoas às vezes olham meio estranho, né? Tem uns às vezes que, Edu, não comenta nada assim que eu tô vindo aqui. Eu não vou comentar para ninguém, mas aí tu percebe, aí, né, ainda existe esse peso que está sendo desconstruído, né, que faz parte, mas quem vem, quem está abrindo a mente, quem hoje está aqui assistindo, a Érica colocou aqui, boa noite, live está maravilhosa. Obrigado, Érica. A Érica também é aluna do Cone, vai fazer agora o curso também Colega. vai fazer o de regressão também, assistiu já as aulas semana passada. E Então, tem uma quem coisa, tá... né, Edu, que a gente, na questão de procurar, né, uma terapia, até para procurar psicólogo ou procurar uma ajuda, muitas vezes vem nas questões de fraqueza. Eu sou fraco. Na realidade, para procurar uma terapia, é porque você é muito forte. Muito Porque forte, eu só brinco. aquele que é forte, que consegue tomar a ação de que Isso. precisa fazer alguma coisa. Então, procurar uma terapia não é ser fraco. Muito pelo Não, contrário. bem ao contrário. É Eu dou muitos corajoso. parabéns, Patrícia, eu dou muitos parabéns quando as pessoas chegam. Os parabéns por tu estar aqui, os É, olhos por tu teve, porque às vezes a pessoa começa, né, a trazer toda aquela lamúria, aquele momento difícil, tudo, e eu digo, mas olha que coisa maravilhosa, tu ligou para mim, tu agendou e tu tá aqui, né, Patrícia? Tu tá aqui sim, sendo são atendida. três processos imensos. Olha que coisa maravilhosa. Eu olho assim, eu disse, é porque tem pessoas que às vezes elas ligam, agendam e não vêm. É. Ou eu conheço pessoas que Ou me então conhecem, vem uma vez, né, Edu? e E aí leva some. um tapaço e fica assim, ó. Me descobriram, me descobriram, sai correndo, nunca mais volta. Eu tô rindo porque a gente se lembra de algumas pessoas, né, que cruzam na nossa vida, bem assim, É, te ver na rua, atravessa a rua, né, para não te ver mais. sim, sim, sabe? É aquilo ali, ó. Nossa, tu vai olhar alguma coisa. Olha, apareceu algo aqui assim. Como é que tu sabe? Isso. Bem que tu tá vendo isso, né? Não vai contar para ninguém. Ai, ai. E isso que é bom também, para a gente estar rindo bastante. Pessoal, a gente não está rindo dos outros, por favor, tá? A gente está rindo de nós mesmos, porque tudo que nós estamos falando aqui dos processos são nossos também, né? Eu e a Patrícia, com certeza, a gente está falando e se identificando, porque a gente já passou, está passando por processos e vai passar por vários processos ainda, que a gente já entendeu que isso faz parte da vida, né, Patrícia? Faz parte da Tá. vida. Faz parte da E o que vida, tá bem, às vezes tá numa depresinha, daí a gente vai ali, identifica por que que aquilo me atingiu dessa maneira, né, Edu? Porque a gente, não, essa situação, ela já tá curada em mim. E aí, de repente, acontece um gatilho semelhante, já vem aquela aflição, já vem aquele medo, e não é aquele medo da prudência, né? Não, é o medo que paralisa. É o medo que te impede de ir, de fato. E aí é o processo de estar atento aos nossos próprios movimentos, né, Edu? Muitas vezes eu passo por alguma situação e eu digo, meu Deus, eu tô passando por isso de novo. Se eu tô passando por isso de novo, é porque eu não aprendi ainda a lição. E eu aí dou muita vai risadinha com repetir, isso. e vai repetir, até eu compreender o que tá querendo dizer. E bem aquilo, né? A pessoa que te tira do sério, ela não tá fazendo um mal para ti. Muito pelo contrário, ela tá te ensinando a paciência. Eu Ela chamo tá te ensinando a tolerância. E a os gente não consegue, às vezes, abençoados, ver com isso, né? eu chamo os abençoados. Os É, abençoados na nossa vida. E eu me olho assim nas aulas. Pessoal, nós temos os abençoados. Quem é os abençoados, Edu? O seu esposo, a sua esposa, sua mãe, o seu pai, o seu chefe, seu vizinho, aqueles
Aí todo mundo dá risada, né, Patrícia? Porque são abençoados exatamente Então, porque através deles, a se a gente gente escolher, evolui. puder abrir e se dar conta. O que que em mim, que ainda não está claro, não está resolvido, que eu estou me estressando, que eu estou me magoando, que eu estou guardando ressentimento, que eu quero dar uma apertadinha no pescoço dele, só de É, leve, né? o que que tá me conectando novamente nessa situação, né, Edu? Sim, de O novo. Quando que eu que eu vejo não isso, aprendi ainda? Olha, eu me questiono isso todos os dias com as minhas filhas. O que que eu não aprendi ainda? pois é, tu tem um intensivo, né? 24 horas, Patrícia. 24 horas, porque eu trabalho aqui na minha casa, né? É só eu passar o portãozinho que eu tô no espaço terapêutico. Então, Tu entra às na vezes deve sessão. passar alguém na frente de casa e ver eu berrando lá. Meu Deus, essa daí de terapeuta é louca. Isso, é bem assim, essa terapeuta não pode ter faniquito, não pode ter ataque, não pode falar alto. É quase um santo, né, Patrícia? É, Ai, ai. é bem assim, Edu. Patrícia, nós vencemos aí, deu 1 hora já, passando de 1 hora, coisa boa, né? Eu gosto de live assim, Guri, que a gente dá risada e se diverte. É. Patrícia, considerações finais, minha irmãzinha, quiser dar recado, falar, deixa eu mandar um abraço aqui para Âmbar, construindo um lugar interno, não entendo muito espanhol. A Gabardo, a Dani Gabarda, há quanto tempo, querido? Um abraço. Quem mais aqui? A Juta Sinari. Tem pessoa. Olha como Ó, minha entrou mãe gente aqui, cara. apareceu aí, ó, Edu. Ó, como é que é o nome da sua mãe? É a Aura. E essa tá, tem um texto aí. Obrigado, Legal. mãe. Cidade GX, Aneli Bueno, Moedo, a Amba, já benditos, ok. Espanhol não entendo. Deixa eu ver o texto da sua mãe, cadê? Passou aqui? Aqui, tá aqui, tá aqui. Vamos ver o que. Deixa eu ler aqui da Dona Aura. Como é bom ver duas pessoas. Obrigado, Dona Aura. Assim, nos ajude aí. Falando algo importante para ajudar as pessoas. Parabéns, vocês dois, pelos seus conhecimentos. O assunto é tão importante que nos prende a escutar. Nota 10. Gratidão, querida. Obrigado, mãe. É a minha incentivadora aí, os meus pais. Coisa boa, que bênção. Coisa boa. Bênção, né, Então é Patrícia? isso, Bênção. né, Edu? Eu agradeço a oportunidade de estar aí contigo nessa live, uma pessoa tão iluminada, né? E Nós. não foi por acaso, né, que os nossos caminhos se cruzaram, nunca é por acaso. Ah, Então, um recadinho para todo mundo que está nos escutando, que aceite os seus processos, que se dê a oportunidade de se olhar, de se ver, que a consciência, a consciência é que gera a mudança. E a mudança só inicia dentro de nós mesmos. Gratidão a todos. Me sigam aí, Patrícia Tessman Terapias, Edu também, essa contribuição maravilhosa que faz com a gente. Fala um pouquinho dos teus trabalhos online da mesa. Tá. Fala do teu trabalho, por favor, querido. Então, o meu trabalho à distância é com as mesas radiônicas. Então, a radiestesia, ela tem essa capacidade de identificar a energia da pessoa, né? E a radiônica, ela vai trabalhar, então, desbloqueando, ajudando a verificar onde são os seus traumas, onde estão os seus medos, aonde está o fio, a raizinha do seu problema. E, né, com outras terapias como a constelação familiar, a regressão, o cone hindu, tudo vem também para complementar, porque as terapias nada excluem, né, Edu? Elas todas se complementam. E isso que é maravilhoso de ser terapeuta. Tu não tem nada a ver com religião, tem a ver com o nosso espiritual, com o nosso ser, com a nossa essência, com aquilo que nos liga ao todo. Porque todos nós somos um. Não há
nada desconectado. O que eu penso chega em ti, que chega em mim. Então vamos cuidar muito dos nossos pensamentos. Vamos agradecer pelo aquilo que a gente tem. Às vezes a pessoa pede, eu quero saúde. Mas saúde é tão amplo, né? Gratidão por eu poder enxergar, por eu poder comer, por eu poder ouvir, para eu poder fazer xixi. Quantas vezes, né, Edu, a pessoa precisa daquela bolsinha, Só quem né? tem cistite sabe. Então, a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar. E se a gente está passando por uma situação ruim na nossa vida, se alguém aí está doente, você não é doente, você está doente. Porque todos nós nascemos saudáveis, todos nós fazemos parte da centelha divina que é perfeita. Nós que temos que nos conectar novamente, né, Edu? E com o nosso íntimo, com o nosso próprio Deus, né? Porque Deus para várias pessoas pode ser outra coisa, com o universo. E a gente aí sempre tentar contribuir com as pessoas e contribuir para o nosso próprio progresso. Gratidão, Edu. Amei, linda. Muito boas. Muito boa. Muito bom. Vibração de... foi altíssimo. Gratidão, Patrícia. Valeu muito. Recados que eu brinco, né? Os recados paroquiais. Pessoal, toda terça-feira eu estou aqui com a live, uma convidada especialíssima, ou um convidado. Ou se não tem convidado, eu fico só eu e Deus aqui, também eu falo de vez em quando. E toda quinta, né, a Aura gostaria, vamos marcar outra vez, com certeza, tá? Inclusive a Patrícia nem sabe, mas ela vai participar da próxima jornada do Cone. Opa! Já está convidada ao vivo aqui, eu esqueci de falar antes, eu vou falar agora ali. Adorei teu vídeo lá. Edu. Obrigado. Então, toda quinta também, Patrícia, pessoal, eu tenho um atendimento solidário, tá? Que é pelo Zoom. Essa quinta agora nós vamos ter a limpeza de ambientes com o Cone Hindu, tá? Quinta, 21 horas. Que mais? Eu estou com um curso de terapia e regressão, teve as primeiras aulas agora, 2 dias, 2 quartas em julho, e tem 2 aulas agora em agosto, ainda está aberto, pode entrar então ainda a segunda aula, são 10 meses, serão 20 encontros. Quem não assistiu a aula, né, Edu? bem transformador, Patrícia, é um processo bem legal assim. E mês que vem nós temos jornada de Cone. Vale a pena perguntar, a pergunta que não quer calar, para fazer esse teu curso precisa ser terapeuta ou pode ser uma pessoa? Não qualquer pode, pessoa? É quem busca autoconhecimento, porque muita gente entra às vezes no curso que quer exercer e às vezes não exerce. Eu dei mais, eu acho que é a 24ª turma que eu tô, acho que é essa agora que eu tô montando. Então tem gente que entra, quer e não assume, tem gente que entra e não quero ser terapeuta, não vou trabalhar com regressão, mas eu quero... Moisés, um abraço, Moisés, grande amigo aí. O Moisés foi aluno também da terapia. E aí ela vai exercer, porque nós vamos trabalhar, a pessoa vai aprender regressão, né, a técnica, a ferramenta, mas eu trabalho muito isso, tudo que nós falamos hoje, Patrícia. Esse aprofundamento todo, linkando muito o quanto que nós estamos dando continuidade às encarnações anteriores. Então, tudo isso que a gente trabalha hoje, que você trabalha hoje, é muito linkado, não precisa trabalhar com vida passada para trabalhar com o que trabalho, mas né, eu trago muito esse olhar e as regressões que são conduzidas pela espiritualidade, na linha que eu trabalho, a pessoa deita, eu abro o campo e quem traz o conteúdo é a espiritualidade. Tu traz a intenção. Edu, quero tratar tal coisa lá. Aí a espiritualidade vai trazer uma história, umas informações que tudo deitada vai começar a contar as histórias. Então tu vivencia tudo aquilo, bem forte. Corta a sintonia daquelas situações e tira um véu de ilusão sobre aquelas questões. Então é muito esclarecedor, muito curador e muito profundo mesmo esse atendimento. E durante o curso, como imagina, são 10 meses,
2 aulas por mês, tu recebe o conteúdo e tu passa o mês, que eu brinco, mas é uma verdade, cada um tem um professor particular, né, Patrícia? Tá? Que vai que nem do Cone Du, né? Tu tem percebido aí que o pessoal está sempre contigo. Então, na regressão também. Então, tu vai recebendo dos teus mentores as instruções dentro da tua família, das tuas relações, e vai ampliando a consciência. Então, é um processo terapêutico também, né? A gente se reúne em grupo, trago dinâmicas, trago as conversas, tem as regressões, então vai ampliando muito. Tá aí E o a gente Moisés. acaba aprendendo tanto, né, Edu, com as histórias das pessoas, né? Porque nem sempre, né, Edu, a gente precisa vivenciar algo para aprender algo. Seria tão maravilhoso, né, Edu, se a gente pudesse aprender com erros dos outros, nos pouparia tantas dores, tantas cicatrizes, porque muitas vezes a gente fala, não, comigo não vai acontecer isso. Não, não vai. Eu vou por essa reta aqui, ó. Aquele buraco que tu caiu, eu não vou cair, porque eu vou mais para a direita, porque eu sei que tu caiu nesse buraco. E aí, né, seria tão mais simples. Ai, essa conversa é boa. Então, gratidão, querida. Eu vou Gratidão. te colocar, eu vou salvar o vídeo, te coloco como collab, e aí tu aceita lá, tu vai ter um negócio, aceite colaborador, e aí esse vídeo também fica no teu Instagram. Ah, legal. Tá bom? Tá bom. Beijo Beijos grande, de luz para todos gratidão. vocês, uma boa noite e Todos um que bom assistiram. mês. Um bom mês para todos Ah, nós. início de mês, coisa boa. Uma boa noite, pessoal. Gratidão a Só o todos e a todas. Martins está perguntando ali o meu Instagram, é Patrícia Tessmann Terapias. Tessmann com 2 S's e 2 N's. Obrigada, Jussara. Beijo de Legal, luz. Tchau, coisa querido. boa. Boa noite, com Deus.